Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Muito bem, está no ar GorpaCast novamente. Hoje a gente está com o estúdio cheio, eu e a minha colega de sempre, Paula Claro. Tudo bem, Paula? Oi, Thomas, bom dia. É muito bom estar de volta ao nosso GorpaCast. Então, hoje estamos com a Ana Cimitã. Oi, bom dia. Com a Rita Ilachuk. Oi. E a Suelen Dalcortivo. Olá, bom dia. Muito bom estar com vocês, gente. Então, gente, o tema de hoje é a Amazônia. E por que, Thomas? Por que a gente vai falar da Amazônia? Bem, por quê? Porque está uma polêmica tremenda no nosso país sobre as medidas do Temer e ora querem tomar a Amazônia, existem boatos que querem separar a Amazônia do país e por aí vai. Mas a notícia é grande, né? O que aconteceu é que alguns dias atrás o nosso querido presidente publicou um decreto autorizando a mineração na área da Amazônia, na reserva Renca. E algumas horas atrás ele recuou, suspendeu esse decreto por 120 dias para debater com a população e ver o que vai ser decidido. Então, por causa disso, hoje nós vamos falar um pouco da importância da Amazônia e por que não podem deixar esse decreto passar, né? Sim. Antes, vamos situar o pessoal que ouve o GorpaCast Meio Ambiente sobre o que é a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma área de região de floresta amazônica que envolve 9 estados brasileiros: Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e parte dos estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. É um território de 5.217.423 km² aproximadamente e corresponde a cerca de 60% do território brasileiro. Na Amazônia se concentra também cerca de 55% de todos os índios que moram no nosso país. As principais atividades econômicas é o extrativismo vegetal e mineral, agricultura, pesca. A atividade industrial é principalmente na Zona Franca de Manaus e o comércio e serviços nas cidades de porte médio e capitais dos estados. Os principais rios da região da Amazônia são Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões, Rio Xingu, Rio Madeira, Rio Tocantins, Rio Japura e Rio Jarua, pelo que eu acredito que seja. Por aí a gente vai vendo o tamanho da riqueza que tem a Amazônia para o nosso país. Só uma pergunta básica: vocês conhecem o Dia Mundial da Amazônia? Sabiam que existe? Qual é o Dia Mundial da Amazônia? É dia 5 de algum mês, né? Nossa, a Rita é muito antenada. Outubro. Oi? Agosto. Não, agosto já foi, então é setembro. Setembro. Dia 5 de setembro, o nosso Dia Mundial da Amazônia. E é claro, nós temos vários itens que são importantíssimos, que podemos falar como importantíssimos da Amazônia. Por exemplo, alguns critérios ambientais que nós estávamos pesquisando e se deve se considerar como fatores importantes é a variedade de espécies fitoterápicas, é isso? Fitoterápicas. A água doce, responsável pelo controle hídrico e climático, estoque de carbono, capacidade de transferir calor e vapor para outras regiões e também a diversidade de recursos vegetais, minerais e animais. Quando a gente fala da Amazônia, normalmente a gente não tem noção do tamanho, né? A área dela corresponde a 5 milhões de quilômetros quadrados, assim, é um lugar muito grande. Sem contar do ecoturismo, né, também, que acontece na Amazônia. Uma curiosidade que eu tenho aqui é que a Amazônia Legal, se ela fosse um país, ela seria o 6º maior em extensão territorial do mundo. Enorme. É grande, hein, gente? E a Amazônia também é importante por causa do sequestro de carbono, que é um processo que é
é ocasionada pela remoção de gás carbônico da atmosfera e eles lançam o gás oxigênio, por isso que ela é conhecida como pulmão do mundo. Isso aí, Ana. Legal, legal. Sem contar que contribui também, né, com a questão do aquecimento mundial. A Amazônia serve para... ela ajuda, né, nesse controle, né, do não aquecimento. E ela é reconhecida como um repositório de serviços ecológicos, não só para os povos indígenas e as comunidades locais, mas também para o restante do mundo. Além disso, todas as florestas tropicais do mundo, né? A Amazônia é a única que ainda está conservada em termos de tamanhos e diversidades. Importantíssima a Amazônia para o país. Então, e agora nessa polêmica do Temer autorizar a exploração na Amazônia, vários artistas se posicionaram contra isso, né? Tanto nas redes sociais como em declarações. Antes de começar o programa, a gente estava conversando aqui sobre a Gisele Bündchen defendendo a Amazônia. Então, acho que isso fez o assunto entrar mais em voga atualmente, né? Porque é galera famosa falando, defendendo. Querendo ou não, as pessoas escutam. Quem poderia estar por trás dessa exploração exacerbada da Amazônia, sem controle? Dá para imaginar? Então, é tudo questão que, com o Temer autorizando essas empresas a explorarem a Amazônia, é tudo uma questão de dinheiro e de negócios. Sempre tem dinheiro envolvido, né? Sempre alguém está pensando em ganhar, em lucrar. Tem toda a questão do desmatamento, né? Da madeira. Isso é uma coisa bem pesada, porque na Amazônia está 10% de toda a flora mundial. Sim. Eu estava lendo, uma pesquisa que eu estava fazendo, existe também a questão do potencial inexplorado das plantas amazônicas, que vários cientistas acreditam que menos de 5% das espécies da flora foram detalhadamente estudadas quanto ao seu potencial medicinal. Na Amazônia ainda existe muito a ser explorado, né? Estudado também. Então tem toda a questão da água, né, presente naquele local, que também chama muita atenção. Então tem muita coisa por trás disso, né? Não é somente liberar um espaço para exploração. Então, e qual vocês imaginam que é o estado, o Thomas falou em desmatamento aqui, o estado mais desmatado que nós temos no Brasil? Vocês têm uma ideia? Poxa. Então, é a Rondônia. A área desmatada dela já foi de 28,5%. Até 1978 tinha sido 1,7% dessa área. Então, desde então, praticamente, assim, aumentou absurdamente o número da área desmatada. Só em 1999 chegou a 24%. Eu acho que a ganância do homem hoje em dia, então, vai acabar bem antes com a gente mesmo, porque é tudo questão de negócio. Então, se eles prezarem mais por isso, o que vai ser do resto da população? Há uma ligação entre os remédios guardados nos armários da nossa casa e a vida silvestre na Amazônia, porque existem vários medicamentos produzidos através de plantas que foram retiradas dali, né? Feito pesquisas, né, de várias plantas da Amazônia, né? Então, sem contar que vários povos indígenas que estão lá, que vivem nessas áreas, estão correndo um grave e um sério risco, né, de ter que deixar aquele local, ter que abandonar pela exploração, que a princípio pode começar assim, né, calma, sem chamar muita atenção, sem muito alarde, mas vai tomando proporção, porque no país que a gente vive a fiscalização é algo que não acontece, né, como deveria. Então por isso que é preocupante mesmo essa liberação do Temer para a exploração da área mineral, né? Pelo que eu sei, é para minérios, né? Extração de minérios. E depois, com o desmatamento, tirando as árvores, vai ter lugares para criação de gado lá. Sim. E rodovias também, então,
Eles só veem um lado positivo desse. Mas, pensando dessa bem, a gente não exploração. precisa disso. Não precisa. Tem muita E o carne, impacto Brasil que já isso é- causa é muito maior. É muito maior do que o lado positivo, que seria Sim. o econômico, rodovias e maior área pro gado. Então, o desequilíbrio ambiental que isso causa, assim, não é gigantesco. Os nossos governantes não estão preocupados com o desequilíbrio ambiental, muito menos com a preservação daquela área, né? Eu acho que gira muito em torno do que a gente estava discutindo, o que vai render, né? Que lucro vai dar, com concessões do que você estava citando agora, Paula, por exemplo, de estradas, né? Construção de estradas, né? Pavimentação, né? Tudo isso. Tem sempre alguém interessado nisso. A gente está vendo aí os casos da Lava Jato e, portanto, agora está aparecendo mesmo a roubalheira toda, com concessões feitas há tempos atrás. Você já imaginou abrindo uma exploração na Amazônia? Na Amazônia? E aí, a partir disso, muitos políticos não vão poder ganhar com isso? Então é muito arriscado, né? A gente nem está olhando para o impacto, olhando só para o que está por trás disso. Uhum. E por isso que é importante, sabe? Agora, nessa polêmica da Amazônia, teve uma petição enorme que as pessoas podiam assinar online para impedir essa exploração. E querendo ou não, isso é algo que tem efeito, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Então... E teve aderência? Bastante pessoas teve. participaram. Eu não tenho uma média, assim, de números, assim, mas ela foi muito bem divulgada, assim. Tu vê toda hora alguém assinando, né, nas redes sociais e tudo mais. Não está aberta ainda? Já terminou? Eu acho que não terminou, na verdade. Eu acho que tá aberto ainda. Eu mandei lá no grupo da sala, gente. Olha, que legal. Vocês assinaram, aliás? Olha, você Eu mandou? assinei. Olha que bom, Paulo. Isso é um exemplo. Desculpa, Eu não mas te eu não vi respondi mesmo. lá, mas eu assinei também. Eu não vi. Você mandou, então. Mandei, tá lá no grupo da sala. Compartilhei no Face também, eu acho. Se eu não compartilhei, vou compartilhar, porque é importante. É importante. Vou compartilhar também. Você votou, Ana? Não, eu não... Eu tava assistindo Gossip Girl. Cala a boca. Enfim. Também tem um projeto de lei que está no site do Greenpeace, que é o Desmatamento Zero, que é que até 2020 o Brasil tem essa proposta de desmatar, de parar com o desmatamento. Assinem lá pra desmatarem tudo. Desmatar a Amazônia. E já tem 1 milhão de brasileiros apoiando que eles falam que a gente não precisa mais desmatar para continuar produzindo. Então, Não, é não uma proposta precisa. Bem interessante. Então é isso, gente. Eu acho que o nosso tempo tá esgotado. Bruno, Quase? Ah, ainda tem mais. faltou um minutinho. A gente... só continuando, Paula. Conscientização, né? A gente tá muito longe, né? A gente tá aqui no sul do país e às vezes a gente não dá valor ao que isso representa para o todo, né? Da humanidade, do nosso país, não somente para o Brasil, mas para a humanidade, né? Com o valor que certeza, só tem porque a gente não vê não quer dizer que não nos afeta, né? E às vezes a gente não se dá conta. Casos simples, por exemplo, como a Rita fez. Ela foi lá, né? Colocou na internet para ajudar na votação. Às vezes a gente passa desapercebido por uma votação dessa que pode ajudar e muito, né? Então, um pequeno passo a gente tem que prestar atenção para isso, que é importante para o meio ambiente. Com certeza. E é isso aí. Muito obrigada às nossas convidadas de hoje. Obrigada. Obrigada. Você. E a gente volta em breve. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.